Continuando com o nosso projeto Português Digital, hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo, o nosso estudo da regência, no caso a regência verbal, a nossa parte 11. Essas videoaulas foram divididas em 12 módulos, em 12 partes, em 12 videoaulas. Aulas estas que foram ministradas passo a passo e que eu peço que vocês continuem acessando o nosso canal. Inscrevam-se porque à medida que formos editando as novas aulas e postando aqui no YouTube, automaticamente vocês serão informados através de e-mail sobre a edição de um novo vídeo. Clique em gostei, caso aprove este nosso projeto, e qualquer comentário, estamos abertos para atendê-los. Vamos ao nosso primeiro verbo de hoje, a regência do verbo chamar. O verbo chamar temos 3 considerações a fazer. Qual a primeira delas? O verbo chamar, no sentido de convocar, mandar vir, é transitivo direto. Exige complemento sem preposição, logicamente. E aí está um exemplo. O técnico chamou os jogadores. Então, o verbo chamar neste sentido, nesta frase, ele está no sentido de convocar, de mandar vir, é transitivo e direto, portanto, veio sem preposição. O complemento sem preposição, os jogadores, que é o nosso objeto direto. Outro exemplo, chamem os trabalhadores. O verbo chamar no sentido de convocar, transitivo direto e sem preposição. O nosso complemento, os trabalhadores. O verbo chamar no sentido de convocar, mandar vir. Observação. Uma consideração a fazer a respeito dos verbos chamar, neste sentido de convocar e mandar vir. No caso em tela, admite-se também a construção preposicionada. Vejamos. O técnico chamou pelos jogadores. Outro exemplo. Chamou por seus protetores. Então, o verbo chamar, no sentido de convocar, mandar vir, ele é transitivo direto. Porém, também admite a construção preposicionada. E aqui está. O técnico chamou pelos jogadores ou o técnico chamou os jogadores. Chamem os trabalhadores e aqui chamou por seus protetores. A nossa análise no item B. O verbo chamar, no sentido de cognominar, dar nome, exige indiferentemente complemento com ou sem a preposição a e predicativo com ou sem a preposição de. Assim sendo, admite-se 4 construções diferentes. Observem, faça bem as suas análises. Quando o verbo chamar for no sentido de cognominar, de dar nome, ele admite 4 construções diferentes. Quais são essas? Primeiro exemplo. Chamei Pedro de tolo. Vamos trabalhar com este mesmo exemplo. Então, a primeira construção correta, onde o predicativo com ou sem preposição de. Aqui está o nosso predicativo. De tolo. Chamei Pedro de tolo. O verbo transitivo direto, objeto direto e o predicativo acompanhado da preposição de. Chamei Pedro tolo. Aí está. O verbo chamar continua sendo transitivo direto, objeto direto, Pedro, e tolo, o predicativo, sem a preposição de. Percebem aqui a diferença? Então, em ambas colocações, a preposição presente ou não, nestas 2 colocações, está correta. Outra consideração a fazer. Chamei a Pedro de tolo. O verbo chamar, nesse caso, passou a ser transitivo indireto, porque aqui o objeto é indireto, a Pedro, a preposição a, e de tolo, o nosso predicativo. Novamente, chamei a Pedro tolo. Aí está, o verbo chamar, transitivo indireto, aqui o objeto indireto e tolo predicativo. Façam essas comparações. Veja neste exemplo que está aqui acima. Chamei Pedro de tolo. O nosso predicativo, de tolo. Pedro, objeto direto.
Chamei, logicamente, o verbo transitivo direto, pois aqui o complemento é um objeto direto. Logo abaixo neste exemplo, o mesmo exemplo, apenas acrescentamos a preposição a. Chamei a Pedro de tolo. Está correto também, e neste caso, por a Pedro ser o nosso objeto indireto, o verbo chamar é transitivo indireto. Ou ainda a questão do verbo chamar, substituindo-se o substantivo pelo pronome pessoal oblíquo. Vejamos. Chamei-o de tolo. Então, no lugar de Pedro, substituímos o substantivo Pedro pelo pronome pessoal oblíquo, ó. Chamei-o de tolo. Também está correto. Chamei-lhe de tolo, né? Também correto. Substituindo o, o substantivo Pedro, né? O verbo chamar, aceitando o pronome lhe, neste caso será verbo transitivo indireto, e também esta colocação fica correta. Chamei-lhe de tolo. Chamei-o de tolo, a mesma consideração. E, finalmente, chamei-lhe tolo. Todas as colocações também estão corretas, apenas se fez a substituição do substantivo pelo pronome pessoal oblíquo. Vamos ao nosso próximo verbo. É o verbo custar. O verbo custar também temos três considerações a fazer. A primeira delas é o mais comum, é o verbo custar no sentido de ter valor, é o que mais se usa. Digamos, o carro custou 50 mil reais. Pronto, muito simples, o verbo custar no sentido de ter valor. Mas vamos ver essas duas outras considerações. Na consideração do item B, diz que o verbo custar, no sentido de ser difícil, aí neste caso é conjugado apenas na terceira pessoa do singular. O sujeito é a coisa que é difícil, que vem expressa por um verbo no infinitivo. E a pessoa para a qual a coisa é difícil é o objeto indireto. Ficou um pouco complicado a explicação, mas com os exemplos que vamos ver a seguir, tornar-se-á mais fácil. Aí está. Eu custo a aprender. Está errada esta colocação, porque o que é que ele diz? Ele diz que o verbo custar no sentido de ser difícil, e aqui está no sentido de ser difícil, né? Se você custa a aprender, então está difícil aprender. Então, neste caso, ele é conjugado apenas na terceira pessoa do singular. E eu custo, aqui o verbo custar não está na terceira pessoa, ele está na primeira, eu custo. Então, daí você já vê que está errado. Então, o sujeito é a coisa que é difícil, que vem expressa por um verbo no infinitivo. Neste caso, o sujeito seria aprender. Mas vamos ver a colocação correta desta frase. Seria, custa-me a aprender. Então, o verbo custar, na terceira pessoa do singular. Eu custo, tu custas, ele custa. Custa-me a aprender. O sujeito, o sujeito é a coisa que é difícil, que vem expressa por um verbo no infinitivo. Aqui está aprender. Então, aprender é o nosso sujeito. Outro exemplo. Tu custas a aprender. Está errado. O verbo custar tem que estar na terceira pessoa do singular. E aí está. Custa-te aprender. É a colocação correta. Aqui está. Eu custo, tu custas, ele custa. Outro exemplo. Ele custa a aprender. Também está errado. O verbo custar, repito, tem que vir na terceira pessoa do singular. Aí, custa-lhe a aprender é a nossa colocação correta. Vamos a uma frase mais completa. Aí está. Custava-me lutar contra ele. Este me é o nosso objeto indireto e lutar contra ele, o sujeito. Custava, o verbo custar na terceira pessoa do singular. Quem é o sujeito? É a coisa que é difícil, que vem expressa por um verbo no infinitivo. Aí está. Lutar contra ele, a coisa que é difícil. Olha aqui o nosso verbo no infinitivo, o verbo lutar. E, e a pessoa para o qual a coisa é difícil é o objeto indireto. Aqui está o me, é a minha pessoa, custava-me. Então, este pronome me é o nosso objeto indireto.
E custar no sentido de acarretar consequências, causar trabalho ou incômodo. Neste caso, é transitivo direto e indireto. Aí está um exemplo. A desinformação custou-lhe um atraso de vida. Então, o verbo custar está aqui, né? Ele é transitivo direto e indireto. Custou-lhe o quê? Um atraso de vida. Olha o nosso pronome li, que funciona como objeto indireto. Um atraso de vida, objeto direto, o nosso complemento. Outro exemplo, a falta de estudos custou-lhe o insucesso nos concursos. Então, observe, o verbo custar na terceira pessoa, eu custei, tu custaste, ele custou aqui, o lhe, objeto indireto, né? E o insucesso dos concursos, o nosso objeto direto. Por este motivo, o verbo custar, neste caso, no sentido de acarretar consequência, causar trabalho ou incômodo, é transitivo direto e indireto. Finalmente, chegamos aqui à nossa penúltima parte, a parte 11. Em suma, já vimos todo o nosso assunto de regência verbal, porque a nossa parte 12, a última parte, será voltada exclusivamente para a resolução de exercícios. E para assistir esta parte 12, clique aqui neste retângulo, que você irá diretamente à nossa videoaula de regência verbal, que no caso será a resolução de exercícios. Até lá, a gente se vê.